Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 8 na Rádio Observador, com edição do Vasco Maldonado Correia. E Vasco, o secretário-geral do Partido Socialista, pediu uma reunião ao Primeiro-Ministro e exige esclarecimentos sobre as polémicas a envolver Luís Neves. Encontro que José Luís Carneiro espera que aconteça ainda esta semana. E, portanto, aquilo que exigirei ao Primeiro-Ministro é uma conversa que devo ter com o Primeiro-Ministro sobre as instituições democráticas, sobre a forma como as instituições democráticas estão ou não a salvaguardar valores fundamentais de transparência, de prestação de contas, de lisura e de sentido de probidade no desempenho das mais importantes funções no Estado. Pedi essa reunião, aguardo por essa reunião. José Luís Carneiro à margem de uma reunião com o Núncio Apostólico em Portugal, na Embaixada da Santa Sé. E Vasco foi o diretor financeiro da Polícia Judiciária responsável pela entrega do outro lado de droga à empresa do amigo do ministro Luís Neves. Uma notícia avançada pela CNN Portugal. De acordo com este canal, a sugestão de enviar o outro lado para a Constru Barcelos, a empresa do amigo do ministro, veio de Álvaro Pires e foi depois validada essa sugestão por Luís Neves, com a justificação, na altura, do diretor nacional da Polícia Judiciária, de que não havia alternativas em cima da mesa. Escreve também a CNN Portugal que foi depois dessa luz verde, dada pelo ministro, que o outro lado rumou então em setembro do ano passado, do Seixal até às instalações da Constru Barcelos. O Observador já tentou contactar Álvaro Pires, o diretor financeiro da Polícia Judiciária, para obter uma reação a estas novas informações, até agora ainda sem sucesso. E também a marcar a atualidade nacional, o gabinete de André Ventura no Parlamento foi hoje invadido e vandalizado. Ora, o presidente do Conselho de Administração da Assembleia da República, Emílio Guerreiro, garante que o responsável só pode ter entrado no local até às 9h30 da noite do dia de ontem. É hora que se realiza a última ronda de vigilância por parte dos elementos de segurança da GNR. O social-democrata Emílio Guerreiro exclui por isso a hipótese de que alguém tenha entrado durante a madrugada. Desde o fecho das portas até a abertura das mesmas, ontem à noite, não entrou ninguém na Assembleia da República. Desde que a porta foi fechada, as forças de segurança que estão nas portas garantem-nos que não houve registro de ninguém entrar. E as pessoas não entram sem registro. É impossível. Das 6h20 até às 9 da noite é um período temporal onde não há nenhuma, onde nós não sabemos o que é que aconteceu ali. Porque nós estamos todos a partir do pressuposto que foi durante a noite que isso aconteceu. Mas pode ter acontecido durante este período de tempo. Já o deputado do Chega, Pedro Frazão, lembra que André Ventura não costuma trancar as portas do gabinete. Isso mesmo também já tinha sido dito pelo líder do partido esta manhã. Pedro Frazão considera que Ventura não deve ser censurado por isso. É normal deixar as portas dos gabinetes abertas. Eu próprio deixo a minha porta do gabinete aberta porque há uma confiança absoluta na segurança ou havia uma confiança absoluta na segurança e nas pessoas que têm acesso ao Parlamento, que não podem circular sozinhas e, portanto, não... Essa pergunta que me está a fazer vem no decurso, provavelmente, de algumas pessoas e comentadores que eu vi, por exemplo, de manhã, a dar a entender que André Ventura teria culpa desta intrusão porque não tinha fechado a porta do gabinete à chave. Ora, isso é mais ou menos o mesmo que dizer que uma mulher tem culpa de ser violada por andar de mini-saia. Comparação aqui estabelecida por Pedro Frazão, em debate com Emílio Guerreiro, são ambos membros do Conselho de Administração da Assembleia da República, estiveram no Explicador da Tarde Política. E apesar do Chega Vasco não ter por hábito trancar as portas, o Parlamento reforçou a semana passada as medidas de segurança na Assembleia da República e uma das medidas estipuladas passava pela obrigatoriedade de trancar os gabinetes. Regras que foram divulgadas há 4 dias, distribuídas tanto pelos deputados como pelos funcionários do Parlamento. O Conselho de Administração do Parlamento emitiu essa nota que o Observador teve acesso, em que anunciava então regras mais apertadas para o acesso aos corredores da Assembleia, e especialmente no que diz respeito à permanência no edifício fora do horário normal. De acordo com essa nota, o período normal de funcionamento dos serviços
começa às 9 da manhã, sendo que jornalistas, deputados e funcionários do Parlamento podem entrar às 7, 2 horas antes, e termina esse período de funcionamento às 7 da tarde, sendo que o encerramento definitivo das portas é feito às 9 da noite. A partir desse período, as portas dos gabinetes têm de estar fechadas, o que não se verificou, não aconteceu no caso de André Ventura. E mudamos de tema nesta edição das 8 para falar de atualidade internacional, isto porque Donald Trump recebeu Vasco esta tarde os líderes da Ucrânia e de Israel. A Casa Branca fala em reuniões positivas e produtivas. Decorreram à porta fechada, sendo que Benjamin Netanyahu ainda não reagiu, isto num dia em que o presidente norte-americano lhe teceu duras críticas, acusou a Donald Trump, Benjamin Netanyahu, de querer manter os Estados Unidos em guerra com o Irão. Já Volodymyr Zelensky já fez uma breve descrição do encontro com Donald Trump. Na rede social X escreveu que em cima da mesa neste encontro estiveram questões relacionadas com o auxílio à Ucrânia por parte dos Estados Unidos, o reforço da defesa aérea do país e os sistemas de defesa antimíssil. 6 minutos para lá das 8. Vamos a outras notícias que importa destacar nesta edição. Vasco Maldonado Correia. Continuam cortadas a autoestrada A25 e também a estrada nacional 16 por causa do incêndio na Guarda. Estão cortadas em ambos os sentidos entre a Guarda e o Alto do Liumil, no concelho de Almeida, já desde o início da manhã, que o fogo tem 3 frentes ativas. Mantém-se neste momento como a situação mais preocupante para as autoridades. Esta hora continuam no terreno mais de 600 operacionais e quase uma dezena de meios aéreos. Há um outro incêndio também a preocupar as autoridades em Vila Real, concelho de Valpaços, combatido por mais de uma centena de bombeiros e mais de uma dezena de meios aéreos. As seguradoras indemnizaram 80% dos prejuízos em habitações causados pela tempestade Christine. É um dado que chega neste dia em que se assinalam 6 meses da passagem da depressão por Portugal continental. A informação chega por parte da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Realizou um estudo para avaliar o ponto de situação do desempenho das seguradoras. Propõe a criação de um Sistema Nacional de Proteção contra Catástrofes Naturais. Deve assentar numa lógica de responsabilidade partilhada. Fechamos com uma história de espionagem, segredos, traições. Já estreou, Vicente, o novo Podcast Plus do Observador. E desta vez, Vasco, centra-se na história do espião português que foi apanhado a vender segredos da NATO à Rússia. É uma história recente. Frederico Carvalhão Gil foi detido em flagrante há 10 anos na cidade italiana Roma. É um caso único em Portugal, mas na história dos serviços de informações mundiais há muitas outras histórias de agentes duplos que trabalhavam para o inimigo. Vamos aqui ouvir, Vicente, um excerto deste novo podcast. Em 2023, Carsten L., funcionário das secretas alemãs, foi detido e acusado de traição por suspeitas de passar informação classificada à Rússia a troco de dinheiro. Para conseguirem descobrir as toupeiras, os serviços têm de estar sempre alerta, diz Rui Pereira. O ponto máximo a que eu cheguei nessa matéria foi, a certa altura, falar com os serviços canadianos a propósito do polígrafo. Porque há serviços estrangeiros, incluindo a CIA, que sujeitam agentes ao polígrafo. Aliás, a CIA tem uma história curiosíssima de um dirigente conhecido que foi sujeito ao polígrafo, revelou que estaria a mentir e ninguém acreditou nessa revelação porque tinham tanta confiança nele, porque achavam que o polígrafo é que estava enganado. Mais tarde confirmou-se. Excerto do episódio de estreia do novo Podcast Plus do Observador. Dá pelo nome de A Vida Dupla do Espião Traidor. É uma série em podcast narrada pelo ator Ivo Canelas, com música original do músico português Bruno Pernadas. Há um novo episódio todas as terças-feiras, estreou hoje, mas os assinantes Standard e Premium do Observador têm desde já acesso antecipado a todos os 6 episódios. Vai ser também para ouvir depois do Jornal das 10, ainda esta noite. As notícias estão de regresso às 8h30, já com a edição do Ricardo Loureiro. Vasco Maldonado Correia de regresso amanhã, a partir das 5 da tarde, para mais uma Tarde Política. Um abraço.